Olá, boa noite. O vídeo de um policial civil agredindo violentamente uma adolescente na saída de um colégio em Trindade chamou a atenção da mídia na semana passada e gerou polêmica no meio educacional porque o profissional sacou uma arma em frente a um colégio na saída dos alunos. O caso virou inquérito e trouxe à tona um problema antigo: a violência no ambiente escolar. Brigas entre estudantes sempre existiram, mas agora elas vão parar nas redes sociais com consequências às vezes desastrosas para as pessoas envolvidas. A relação tensa entre os educadores e os estudantes também é evidente e, vez ou outra, os conflitos viram notícia nos meios de comunicação. Para os especialistas em ciências do comportamento humano, o mundo convive hoje com o fenômeno do exibicionismo, com a intolerância e principalmente com a falta de limite entre os jovens e crianças. Por que a escola virou palco de desavenças? Estaria faltando diálogo nessa instituições? Agressões, mortes e o tráfico de drogas não acontecem somente no Brasil. Nos Estados Unidos, os assassinatos dentro de colégios fizeram centenas de vítimas. Na França, o assunto virou filme e recebeu o título de Entre os Muros da Escola. A obra retrata a rotina de um colégio público no subúrbio de Paris, onde os alunos, na maioria filhos de imigrantes, vivem em constantes conflitos e são orientados por professores desmotivados e assustados com o comportamento pouco amistoso dos estudantes. Na ficção, a raiz do problema é o choque de gerações. E no Brasil, como está a relação entre a escola e a família? Os recentes acontecimentos, de fato, são motivo de preocupação dos educadores? O que fazer para melhorar a convivência nas escolas? Violência na escola é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas que está começando. Oi, Fernando. Oi, Suzete. Boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Estamos ao vivo hoje, 23 de março. Para participar desse tema, convidamos a professora Genivalda Cravo, coordenadora geral da Política Articulada de Educação da Paz, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Professora doutora e mestre em Ciências da Religião pela PUC Goiás. Boa noite, professora. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Nossa segunda convidada também é a Luísa Helena Silva de Miranda, gerente de programas transversais da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. E ao meu lado está a psicóloga Silvia Zanola, nossa quase sócia aqui do programa, mestre em Psicologia Social, tem doutorado e pós-doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Boa noite, doutora. Mais uma vez é um prazer recebê-la. Boa noite, eu que agradeço o convite. E você de casa sabe que pode mandar sua participação através das nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, sobre todas as coisas tv@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, o @sobretodas, no Facebook também estou online. Nosso WhatsApp 8411 5840. Tem também o nosso telefone, o 3201 7708. E você também pode acompanhar o nosso programa por qualquer lugar, através do nosso site www.tvbrasilcentral.com.br. Eu vou começar o nosso programa com a Silvia, porque esse tema foi inclusive uma sugestão dela, a gente falar sobre violência na escola e coincidentemente, né, nós tivemos esses casos já relatados por toda a mídia aqui de violência em frente à escola. Eu vou ler uma frase e queria que você começasse comentando ela. Homens não nascem naturalmente maus, a sociedade é que os transforma. Os seus comportamentos são frutos do ambiente em que estão expostos. É isso mesmo? Essas crianças, esses adolescentes estão só reproduzindo aquilo que eles vivem no seu dia a dia? Suzete, com certeza. Essa análise de que a violência ela acontece por si só, ao analisarmos os atos violentos, ela é equivocada. Na realidade, a sociedade erra muito quando analisa, através do sensacionalismo da mídia, seja o que for, analisa a violência a partir dos fenômenos que ocorrem e você disse com uma certa frequência, e eu concordo, né? A violência ela vem acontecendo com muita frequência e nós temos essa tendência a analisar a partir do fenômeno. Então, o que a gente precisa é aprofundar a leitura, a análise desses fenômenos a partir do entendimento de que ninguém nasce para ser mal, ninguém nasce para ser um psicopata, ninguém nasce para cometer um delito. Então, a sociedade ela é a nossa casa e ela forma as pessoas, ela forma os sujeitos a partir das condições, tanto objetivas quanto subjetivas oferecidas a esse sujeito. Quando eu falo de objetivas, eu não posso deixar
de destacar o aspecto econômico, a estrutura, né? E o subjetivo, as condições psíquicas que inerentes à situação familiar, emocional, afetiva. Então, um sujeito, uma pessoa, ela é fruto de um conjunto de fatores. Então, a gente não pode vulgarizar, banalizar e simplificar uma conduta violenta. Certo. Luísa, na sua opinião, essas cenas, elas aumentaram depois que elas começaram a ser reproduzidas nas redes sociais? Há alguma influência disso no Sim. dia a dia? Nós observamos que as redes sociais, elas influenciam muito, principalmente na educação, na sala de aula, né, na escola, né? E hoje o aluno ele está perdendo o vínculo com o professor, né, com a escola, até com os próprios colegas mesmo, o diálogo, ele está deixando de existir. Porque o que é a escola? A escola é um espaço de diálogo, é um espaço de interação, né, para a formação da cidadania, da ética, para a formação do indivíduo. Então, estão perdendo essas essências. Genivalda, a Secretaria Municipal de Educação, ela criou um grupo para estudar exatamente essa questão da violência, não é isso? Muito mais a questão da prevenção, que é a política articulada de educação da paz, né? A Secretaria Municipal de Educação, preocupada com a violência na sociedade, e isso trazendo reflexo em nossas escolas e CMEs, ela instituiu em 2011 a Política Articulada de Educação da Paz, a EPAS. E a EPAS, ela vai agir ou fazer intervenções mais relacionadas a essa questão da prevenção das violências. Por exemplo, atualmente nós estamos com 4 anos de institucionalização da EPAS. E aí nós fazemos muitas ações intersetoriais. Então nós investimos muito no profissional de educação, então nós estamos investindo na saúde integral e qualidade de vida. Nós estamos investindo no segmento de educando, com ações voltadas para os educandos, investindo também nas famílias, com ações voltadas na família, com programas e projetos voltados de acordo com a adesão dessas escolas, desses CMEs, a gente ofertando esse suporte. Fora isso, a questão da ecoformação, onde nós estamos buscando ampliar as ferramentas, os instrumentos dos profissionais de educação para lidar com essas questões das relações interpessoais, das relações intrapessoal e com a questão da mediação de conflito. Bom, então, pelo que você está colocando, o município realmente está atacando em todas as frentes, porque não adianta a gente falar na violência só na escola, se a gente não vê o contexto em que esse adolescente ou essa criança está inserido, né? Na escola, a rua, a família, não é? De um modo, há um trabalho, então, conjunto com todas essas instituições. Exato, um trabalho intersetorial. Por exemplo, nós temos o Gabinete de Gestão Integrada. Eu sou a titular que represento a Secretaria Municipal de Educação no Gabinete de Gestão Integrada do município, GGIM. Lá nós temos todo o aporte da segurança pública do Estado, nós temos do governo federal, nós temos todas as secretarias fazendo parte e em 2012, em dezembro de 2012, o prefeito Paulo Garcia lançou o plano municipal, o plano de segurança do município, que é justamente, e ele todo calcado na cultura de paz e na prevenção. Certo, mas mesmo com a prevenção, nós temos a violência. Sim, sim. E a gente tem a ver, quando a gente fala na violência na escola, a gente não está retratando só aquela violência que acontece intramuros, não é? Aquela que acontece na porta, aquela que é organizada dentro da escola por alunos da escola, né? Que acontece fora, quer dizer, ela está envolvida. Aconteceu a violência. Fazer o que agora? Bom, dentro da Secretaria, nós também, na Secretaria de Estado da Educação, nós temos um programa também que é o chamado Movimento Cidadania e Paz na Educação. O Movimento Cidadania e Paz na Educação, ele é planejado inserir dentro do projeto político-pedagógico da escola. A escola, ela vai desenvolver os seus projetos, dentro desse macro, os subprojetos. E esses subprojetos, a escola ela vai desenvolver as suas atividades contextualizadas de acordo com o seu contexto social, econômico, né? Porque seria muito fácil a gente pegar dos projetos e inserir dentro da escola. Mas não é isso que a gente quer. Por quê? Porque cada escola
tem a sua realidade específica. Então, dependendo tem que do bairro ser trabalhado onde ela está, não é? de forma específica. E assim como nós temos escolas que temos muitas dificuldades, violências, nós temos outras escolas que já mudaram a cara. Por exemplo, nós temos uma escola no Jardim Primavera, que a escola era uma violência, os meninos sofriam bullying, os alunos não queriam mais ir para a escola. Hoje não. A gestão escolar democrática, participativa, ela é fundamental no processo. Por quê? Porque trabalhou-se o protagonismo juvenil. À medida que vai trabalhando o protagonismo juvenil, vai se desenvolvendo dentro da escola, dentro da sala de aula, os grupos potencializados, consequentemente, esses alunos, esses grupos, eles deixam de evadir da escola, eles deixam de pichar as escolas. Né? Então, nós temos, por exemplo, em Aparecida também uma outra unidade escolar, que é o Cecília Meirelles. Não também. São colégios Públicos. São estaduais, são escolas estaduais. Esse que a Polícia Militar, colégios militares, né? Não são colégios militares. Não são colégios militares. É um capítulo à parte que a gente quer discutir também. Bom, então a gente viu que tem solução, mesmo sem implantar um sistema, né? Para a gente não falar um regime militar nas escolas, né? Agora, sim, eu acho super importante, né? Essas iniciativas positivas e que têm dado resultado. Mas também eu acho importante fazer um exercício de pensar o que não tem dado resultado, porque a gente tem muitos exemplos, e não é só em Goiás, mas em todo o Brasil, de situações de violência na escola, como você bem colocou. Então, eu fico me perguntando, assim, é claro, né, é muito importante a gente trazer as coisas positivas, mas o que não tem dado certo? Eu acho que é uma pergunta importante para a gente avançar. E tem resposta? E construir algo mais além do que já tem. A gente tem indicativos, sim, né? A gente faz pesquisa, a gente estuda e a gente percebe que tem alguns elementos que indicam essas dificuldades. Porque é claro que nós não podemos desistir, nós temos que realizar, elaborar, implantar projetos, mas tem alguma coisa que ainda não está, sabe, não se encaixa. Por quê? Porque a violência tem crescido muito. Então, a gente vê em todos os setores. E aí tem, sim, alguns indicativos, né? Silvia, chegou uma participação aqui do Bruno Augusto. Ele fala o seguinte: o problema antigo da sociedade antiga, os pais precisam mudar o modo de educar o filho, porque normalmente ele fala que em reuniões de pais poucos vão. É por aí, para vocês, para todas. A gente diz, no modelo da Unicef, a implantação da escola de pais, que a escola de pais ela tem que ser participativa, tem que ser acompanhada juntamente com a escola, ou seja, aquela relação escola e família, ela tem que ser realmente eficaz. Ou seja, a escola ela tem que trazer para dentro dela, do seu interior, os pais, de forma que todos possam colaborarem com a escola, de forma que, à medida que eles vão ajudando, construindo essa escola, eles vão, né, se adaptando a essa nova realidade e também vão tendo prazer, amor pela escola, né? Ou seja, a família dentro da escola. E é interessante isso, se a gente fizer uma análise das escolas que tiveram essa melhora, houve uma participação ativa dos pais na vida escolar, não é? Durante o período de aulas, fora do período de aula, utilização até do espaço físico da escola por aquela comunidade. Nós vamos relembrar agora o caso do estudante agredido por um policial na porta de uma escola em Trindade. A cena de violência foi motivada por briga entre alunos e chocou a população. O crime já está sendo investigado. Nas imagens é possível ver o adolescente de 13 anos levando tapas e socos, e o espancamento continua. Outros estudantes tentam interferir. Começou a bater nele, aí nós pegou e separou. O policial vai até o carro, pega uma arma e aponta para as pessoas na rua. Ele é pai de uma aluna que teria sido ameaçada pelo adolescente. A ação violenta aconteceu em frente a uma escola estadual em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. A direção do colégio chamou a Guarda Civil e todos os envolvidos foram para a delegacia.
A arma de Daniel da Silva e a munição foram apreendidas. O policial esteve afastado para tratamento psicológico e ontem retornou ao trabalho. Em 2002, ele foi exonerado da Polícia Civil por corrupção. Em 2004, assassinou a ex-mulher e cumpriu parte da pena em regime fechado. Atualmente está em regime aberto. Mesmo assim, em 2009, conseguiu na justiça seu retorno ao serviço público. Ele também é suspeito de furto. O policial vai responder a inquérito por agressão e por colocar a vida das pessoas em risco. Mas um detalhe chama a atenção: as imagens não foram anexadas ao processo. Nós finalizamos, concluímos pela contravenção de vias de fato, porque a criança veio na delegacia, mas não foi constatada nenhum tipo de lesão, e apesar das gravidades das agressões, mas não houve lesão. E foi também indiciado pelo crime de exposição ao perigo, pelo fato dele ter exposto todas aquelas pessoas com arma de fogo. Em nota, a Direção-Geral da Polícia Civil de Goiás informou que a Corregedoria vai investigar o caso e tomar as medidas necessárias. A família do garoto de 13 anos está com medo de que o menino volte a ser alvo da violência. Por isso, os pais pediram a transferência dele para outra instituição de ensino. Bom, a Delegacia da Mulher de Trindade, a delegada Renata Vieira, informou que o inquérito que apura a agressão ao estudante na porta da escola está em fase de conclusão, porque ainda faltam ouvir algumas testemunhas. A Corregedoria da Polícia Civil também está investigando o caso. O policial civil suspeito de agredir o estudante foi afastado da delegacia onde trabalhava e agora está à disposição da Corregedoria. Eu acho que, apesar de todas as políticas que nós temos adotado, eu, pelo menos, fico extremamente incomodada com esse tipo de cena, né? A gente está vendo isso. E o que é pior ainda, hoje, qual que é a necessidade que esses adolescentes, essas crianças têm de colocar isso nas redes sociais? Nesse caso, foi bom porque o caso chegou ao conhecimento da polícia, está sendo investigado, mas a impressão que dá é que eles se sentem envaidecidos em participar desse tipo de coisa. Eu estou enganada? Não, você não está enganada. Eu avalio ser mais dramático ainda, né? Não é só uma questão de exibicionismo. O exibicionismo é uma consequência de todo um processo que é anterior e que demonstra falta de limites, demonstra a banalização da violência, demonstra a influência da mídia, da grande mídia, né, nesse comportamento agressivo. Então são muitos problemas que a gente tem que lidar para compreender esse exibicionismo que leva ao que a gente chamaria de um caráter de perversão, né? Porque o que leva uma pessoa a agredir a outra, ou matar, ou enfim, né, torturar e expor isso publicamente e com prazer? Então, existe aí um traço meio perverso. E aí a gente chama atenção para a importância de se pensar a questão do limite, né, que está faltando. Quando o participante, o telespectador, ele fez a questão sobre os pais, sobre a participação dos pais, eu fiquei pensando, a gente está lutando muito para não culpabilizar os pais, nem os professores, nem as autoridades, né, em geral. Mas a autocrítica é importante. A gente precisa saber onde é que a gente está errando. E o limite sempre aparece, a falta de limite, a confusão entre punição, castigo, limite. Os pais estão muito, eu diria, confusos e perdidos na criação dos filhos. Faltam valores. Esses valores estão se esvaziando cada vez mais. Né? Então, assim, é uma longa discussão. Por quê? Porque aquela criança que não sabe ouvir não, essa criança vai ter uma dificuldade muito grande de conviver socialmente. A criança saudável é a criança que elabora a frustração de ouvir um não, né? Então, esse sujeito, depois ele vai crescer. Ele vai ter que lidar com uma sociedade que possui entre ele e o outro diferenças. E ele não vai poder se satisfazer todas as vezes que ele quer se satisfazer, e ele vai ter que lidar com isso. Então, se ele foi criado para ter tudo o que ele quer, ele vai ter sérias dificuldades, além de ele conciliar muito do desejo dele com a realidade. E isso pode levar, sim, a personalidades frias, personalidades perversas, que não sentem
a dor do outro, né? E que não conseguem se colocar no lugar do outro, e isso revela o que já foi dito aqui, né, pelas colegas. A falta de um pensamento mais ético, né, de alteridade. Né? Professora Genivalda, tive uma participação aqui da Almir Pinheiro, perguntar a sua opinião. Diz que o problema da violência na escola está na transferência de responsabilidade dos pais para a escola. Os professores estão desmotivados e os jovens têm pouca responsabilidade e muita liberdade. Você concorda? Essa questão da terceirização do problema, infelizmente, não é algo somente relacionado à família, ou profissional de educação, ou sociedade, ou autoridade. A gente percebe, no meu ponto de vista, a questão das violências, ela é bem mais complexa. Não dá para a gente responsabilizar somente a família, que está terceirizando os problemas, responsabilizar nós, profissionais de educação, dizendo que nós não estamos dando conta do problema. Não dá para responsabilizar somente as autoridades públicas, municipais, estaduais e federais, entendeu? É bastante complexo. E aí eu quero trazer um elemento, que é a questão da banalização da violência. Que ela é antiga, que foi estudada muito, principalmente no século passado. Quer dizer, nós percebemos que essa questão da banalização da violência, ela se instaura nas mínimas coisas. Mas eu quero fazer um destaque na questão da família. Por exemplo, na Secretaria Municipal de Educação, nós temos escolas e CMEs que a família, ela está no construto do saber, do conhecimento, das atividades. Outras escolas e CMEs estão a descobrir como conseguir trazer a família. Porque nós temos que lembrar que o trabalho ausenta o pai e a mãe na presença daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Nós sabemos que muitas vezes o próprio profissional de educação que está facilitando o conhecimento, os saberes lá na escola, no CMEI, muitas vezes não tem tempo de estar lidando com seus filhos e filhas. Seja na educação básica, seja no ensino superior. E uma outra questão que eu queria trazer, na imagem ali, me chamou a atenção, foi os jovens vindo socorrer o amigo e tirar o adulto. Foi o fato das pessoas não terem ficado omissa. Naquele caso ali, nesse caso, que envolvia um adulto, um policial, não é? E eles foram solidarizar ali para socorrer. Me chamou a atenção. Porque assim, eu considero, nessa questão da prevenção das violências, nós precisamos dar destaque, no meu ponto de vista, às situações de paz. Há situações proativas, como a questão do protagonismo, não só infanto-juvenil, entendeu? Mas o protagonismo dos profissionais de educação e toda a criatividade que eles têm para enfrentar situações. Anteriormente, no outro bloco, você perguntava, e aí? Instalou a violência, o que fazer diante? Entendeu? Nós orientamos a gestão nos procedimentos. Mas dependendo do nível de violência, porque não existe só um tipo de violência, né? A nossa psicóloga aqui vai confirmar, existem vários tipos de violências. Dependendo da violência, eu preciso acionar a segurança pública. Dependendo da violência, eu preciso acionar. Dependendo da violência, que é aquelas violências mesmo de você estar fazendo bullying com o outro, a gente instrumentalizar, que é isso que a gente faz por meio da EPAS, e outras ações que são orientadas pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, ações de intervenção, de prevenção dessa questão do bullying, de prevenção da questão da falta de valores humanos, da falta da questão de limite. E aí a questão do regimento, a questão das normas, a questão que uma das coisas que nós estamos fazendo esse ano, queremos instaurar esse ano, são os núcleos de mediação de conflito entre pares, para empoderar as partes que estão em conflito. Eu, pessoalmente, tive uma experiência quando eu estava coordenadora de turno na Escola Municipal Maria Araújo, que na coordenação de turno, no turno manhã, em 2006, quando os alunos brigavam entre eles, eu era o terceiro, chamava as partes para conversar, para dialogar, para que eles entrassem no acordo ali para resolver aquele conflito. Você só intermediava. Eu era justamente o terceiro imparcial, auxiliando naquele conflito. Para quê? Para que aquele conflito não extrapolasse os muros da escola. Para que aquele conflito não virasse grupos, guetos ali brigando entre si. E foi uma experiência muito boa. Atualmente, nós estamos com um curso de mediação de conflito e convivência pacífica,
para instrumentalizar nesse sentido. E queremos criar justamente esses núcleos de mediação de conflito e convivência pacífica. A escola, ela tem que ter os limites e as normas claras dentro do seu regimento. E obedecer ao seu regimento. O regimento da escola, ele tem que ser cumprido. A direção da escola, eu falo que o gestor, né, ele é tudo dentro da escola. A escola é a cara do gestor. Né? Então, se o gestor, ele é dinâmico, participativo, ele, né, então, capaz de cumprir realmente o seu regimento, né? E também nós temos o Ministério Público, que é nosso parceiro, que é parceiro da educação, né? O CAU Educação, que tem as recomendas, tanto para os atos disciplinares e também para os atos infratores, que são cumpridas as normas. As normas da educação. Gente, é só chamar vocês para a gente ver um outro vídeo. Nós vamos mostrar, estamos falando dessas cenas de violência e falamos da mídia, né? Dessa postagem, dessas brigas nas redes sociais. Eu gostaria que vocês assistissem junto comigo um apanhado que a gente fez sobre esse assunto. Muitas escolas deixaram de ser um local de segurança, de aprendizado e se transformaram em áreas de risco. Por isso estamos aqui, em frente a uma escola pública da capital, para saber o que os alunos pensam sobre violência escolar. Já presenciei muitas brigas, mulher, desavença, ciúme também. Eles brigam qualquer coisa, né? Um olhar pro outro, xingar, olhar mal encarado, qualquer coisa assim, eles já quer brigar. Por menino, namoro, essas coisas. Vários desentendimentos entre meninos. Mesmo na nossa sala tem uma menina que ela tem uma deficiência, ela sofre bullying. E tudo que a gente faz, assim, ela acha que tá implicando ela, alguma coisa assim, ela vai pra cima. É comum, normal, é natural, briga entre os alunos, entre colegas também, né? Entre amigos. Acho que os alunos brigam mais porque mais intriga deles, não querendo, tipo, se impor acima do outro aluno, sabe? Esperam para brigar na hora da saída, pega o aluno lá. Tinha mais, mas hoje em dia não, porque há uma mistura nas escolas, né? Tanto de classes médias altas, classe média, pessoas independente de classe social. Era entre 2 alunos, até mesmo quando eu fazia, acho que a 7ª série, tinha umas meninas que tinham muita inveja de mim e já quiseram me bater, essas coisas, mas eu nunca me envolvi, não. Eu entrevistei alguns alunos e eles falaram que é comum mesmo, não... Acho que a cada semana, no máximo, tem pelo menos umas 2 brigas nesse colégio estadual que eu visitei. Normalmente o aluno, qual deve ser a ação dele? Denunciar ao diretor? Qual que ele deve fazer? Bom, quando acontece dentro da escola, né, hoje a gente tem um problema muito sério, que é a falta de segurança mesmo, né, fora da escola, né? E você vê mais esses casos fora da escola do que dentro da escola. Mas lá dentro acontece também. Então é levar, né, a direção da escola analisar os casos, né? Se for atos de indisciplinares, tem as normas dentro do estatuto e também do Ministério Público. E se for atos infracionais, tem que ser levado já a fazer uma BO, né? Com a delegacia. Com a delegacia, né? Tem até a pergunta aqui da Lídia Dionísio, ela fala assim, como faço para denunciar esses casos? Minha filha estuda em uma escola pública e tem várias brigas lá. No caso, a mesma coisa. Na Secretaria de Educação, eu não sei se ainda tem, porque está tendo muitas mudanças, mas tem a gerência de atendimento. A gerência de atendimento, então, os alunos, professores, eles ligam, né? Tem o telefone, né? Liga no telefone e essa gerência ela vai ouvir, né, fazer uma documentação e vai analisar, né, quais são os casos cabíveis para soluções. Mas eu fico pensando que essa mãe que ligou fica apavorado mesmo, você pensar que a qualquer momento, essa última menina que falou aqui, pelo fato da sua filha ser bonita,
ela pode ser vítima de violência, como nós vimos a televisão que mostrou aí, a outra, ela mesma citou que tem uma outra citou que tem uma aluna que tem uma deficiência, que também sofre bullying o tempo inteiro. Quer dizer, uma situação que, embora seja interessante, seja importante a gente mostrar o que de positivo está sendo feito, para a gente até aumentar essa cultura da paz, a gente precisa descobrir onde é que estão esses focos, né, para a gente intervir neles, não é isso, Silvia? O problema é que assim, a banalização da violência, ela leva, né, esse fenômeno violência a desdobramentos variados. Como foi dito aqui, a violência ela tem várias faces. E aí, assim, por isso que quando a gente fala da importância da denúncia, a gente fala não no sentido de estar apontando aquilo que é negativo, mas no sentido ao contrário, de tentar, ao denunciar, né, solucionar o problema em conjunto. Em conjunto. As autoridades elas têm que estar de braços dados, vamos dizer assim, para lidar com isso. É só você pensar num desdobramento, por exemplo, que é a violência gratuita, que tem crescido muito. O que eu chamo de violência gratuita é aquela aleatória, como aconteceu há 4 anos na Europa e nos Estados Unidos, e aconteceu aqui em Goiânia, dos jovens saírem às ruas distribuindo pontapés e socos aleatoriamente. Então, isso é reflexo de quê? Daquele exibicionismo, da perversão e da falta também de limites e da falta de sentido que é dada ao jovem hoje. Então, os valores, eles ocupam um espaço, né? Eles dotam o comportamento, o pensamento de sentido e de significado. A partir do momento que esses jovens eles perdem a noção de limites e de significado para a vida, para si mesmo, para si próprio, ele fica realmente vulnerável à falta de limite, à violência. Ele vai extravasar a agressividade dele como? Né? Então, ele precisa sublimar a agressividade. E se ele não tem um parâmetro, se ele não tem um norte dado que deveria ser dado pelo adulto, pelas autoridades, então realmente ele vai ficar perdido. Genivalda, chegaram 2 participações aqui. A primeira, qual a parcela de culpa dos diretores e professores do Mendes Santos? A pergunta. Primeiro, eu não trabalho com conceito de culpa, eu trabalho com conceito de responsabilidade. Qual a parte de responsabilidade da equipe gestora de uma instituição educacional? Qual a parte de responsabilidade da família? Qual é a parte de responsabilidade dos governos? Eu acho que ele quis dizer que eu acho assim, qual é a parcela? Exato. Ele usou a palavra culpa, mas assim, qual seria a parcela? Para mim, essa parcela subdividida. Quer dizer, quando você se ausenta da sua responsabilidade, das suas funções e atribuições, entendeu? A equipe gestora tem uma função e atribuição. A família tem função e atribuição. Os governos, funções, atribuição, a sociedade é a mesma coisa. Então, quando há essa ausência ou negligência ou apatia. Mas eu queria entrar, já pegando também nesse ponto que ela estava trazendo, que eu acho que clarifica um pouco isso. Por exemplo, se for casos que está acontecendo a violência e que a mãe, né, da pergunta anterior, que a mãe já comunicou a direção da escola, já comunicou a coordenação e nada foi tomado de providência, na educação de Goiânia, na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, a família pode buscar, nós orientamos buscar o Conselho Tutelar, orientamos buscar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, orientamos buscar o Ministério Público, a CAU Educação, orientamos buscar o gabinete da nossa secretária, a professora Neide Aparecida, que está à disposição da família para receber, procurar o departamento pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, se a família entrou em contato com a direção, com a coordenação e não conseguiu ser ouvida, nós da Secretaria Municipal de Educação estamos abertas a ouvir e tentar junto, coletivamente, sem responsabilizar A, B ou C, mas buscando coletivamente ver qual a intervenção e qual a solução, porque os casos são muito complexos. Para combater a violência no ambiente escolar, vários projetos foram elaborados pelos governos estadual e municipal. Em Goiânia, uma escola do Parque Ateneu acabou com as brigas entre alunos, promovendo a mediação de conflitos, atividades lúdicas e palestras.
Pensando em prevenir e até resolver esses conflitos envolvendo violência dentro do ambiente escolar, a Secretaria Municipal de Educação criou em 2011 o projeto EPAS, que oferece vários cursos de educação continuada aos profissionais da educação, com foco nos direitos humanos e também mediação de conflitos. Agora eu vou conversar com a diretora Laisa, que é aqui da Escola Municipal Ana das Neves de Freitas, no Parque das Laranjeiras. Tudo bem, Laisa? Eu queria que você me explicasse como que esse projeto é inserido, como que ele funciona no ambiente escolar. O projeto está inserido todos os dias, né, na nossa escola, mas ele tem ações também definidas, projetos contra o bullying. Trabalhamos com o projeto também da Escola da Inteligência do Augusto Cury, atividades voltadas mesmo contra o desrespeito ao próximo, contra qualquer tipo de desrespeito, contra a exclusão, né? E aí os professores, os coordenadores, eles estão sempre juntos fazendo esse trabalho. A Raíssa já passou por uma situação desconfortável, ruim, que se sentiu agredida. Raíssa, conta um pouquinho como é que foi e como que você resolveu isso. Eu fui até a direção, nós reunimos todos que estavam envolvidos no conflito e a direção chamou, a gente discutiu e foi resolvido. Gustavo, você também passou por uma situação chata e te colocaram um apelido, como é que você resolveu isso? Aí eu não gostei da atitude que eles fizeram comigo, colocaram apelido. Aí eu já fui lá na direção para não ocorrer em pancadaria, violência, eu peguei e fui lá. Aí a Célia, diretora, resolveu tudo isso, chamou, conversou, aí mas nunca aconteceu isso. Temos uma gestão democrática onde todos têm o direito de participar, inclusive trazendo a família para a escola. E isso tem dado muito resultado, né, aqui na nossa escola. Professora Genivalda, o bullying ainda é um problema comum? Principalmente em escolas públicas? Sim, escolas públicas, escolas particulares, entendeu? É comum. E aí somos nós. Eu acho que esse programa aqui, ele contribui para que nós nos empoderemos do ponto de vista de enfrentar a situação. E a atitude dos dois estudantes é fantástico, entendeu? Não silenciou, não ficou apático, foi lá, conversou, dialogou. O diálogo é um instrumento de enfrentamento das questões das violências, do bullying, da prevenção das drogas também. Então, assim, eu acho muito interessante a postura dos estudantes, a postura da direção, quer dizer, quando tem uma direção, uma equipe gestora, uma equipe de profissionais de educação que trabalha coeso, integrado e planeja, as coisas surtem, a gente muda e inverte essa roda de violências. Ok, só registrar uma participação aqui da Maria Helena do Conjunto Morada do Morro, Senador Canedo. A opinião dela, os pais de hoje na correria não conseguem dar assistência aos filhos. Concorda, Silvia? Eu vou um pouco nessa linha de não culpabilizar, mas de apontar a necessidade de responsabilidades. Eu vou nessa mesma linha. Por quê? Porque a violência, ela não acontece de um dia para o outro. É isso que nós estamos discutindo aqui. Então, assim, uma criança, ela comete um ato violento, por exemplo, na escola, é porque em algum momento, na formação dela, ou em casa, ou na rua, enfim, ela aprendeu aquilo, né? Então, é importante até a gente reconhecer as iniciativas positivas. Vocês apresentaram uma escola que funciona, mas é importante também que seja multiplicada essa experiência, né? E aí é por isso que é importante a gente analisar nos detalhes como que a violência ela vai se construindo e se constituindo socialmente. Por exemplo, uma criança, a identidade dela é construída a partir das identificações. Então, ela se identifica com tudo que está à sua volta. E a identidade desta criança vai ser formada a partir dessas identificações. Né? O que seria as identificações seriam o quê? Os laços afetivos que a criança vai construindo ao longo da sua vida e até chegar na constituição da sua identidade, que também não é pronta e acabada. Então, nós temos elementos que levam a crianças a terem comportamento agressivo, perverso ou não, enfim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu fiz pesquisas há alguns anos sobre a influência dos jogos violentos
no comportamento das crianças. Então, assim, às vezes os pais, eles não veem, né, maldade nos jogos, eles não veem nada nocivo, mas aí eu trago a experiência dos jogos violentos e trago também a experiência de outras atividades artísticas, culturais, que também estão influenciando na formação da criança e que podem, sim, alterar o comportamento. Um filme que a criança assiste, enfim, né, qualquer que seja a atividade, uma brincadeira. Então, brincar, assistir um filme, jogar, são atividades que também têm uma função social. É isso que muitas vezes os pais não compreendem, né? Você contar uma historinha para o seu filho à noite, antes dele dormir, isso é importante. Por mais que os pais cheguem cansados do trabalho, né? Eles estão loucos para descansar, para fazer as suas coisas em casa, mas tira um tempinho, faz uma leitura para o seu filho, brinca, conversa com seu filho, isso faz a diferença, sim, né? Luísa, vamos falar rapidinho sobre a experiência do colégio militar, não é? Ele implanta uma disciplina militar e se existe algum tipo de questionamento é de quem está fora dos muros da escola. Os pais, até onde a gente conhece um pouco da história, eles aceitam, gostam dessa prática, não é isso? Isso, devido à disciplina, né? Então a escola, ela tem que ter uma disciplina. Assim como todas as outras escolas deveriam ter essa disciplina, essas normas claras, né, o regimento todo. Que é nada mais do que o respeito à autoridade do professor. Do professor, dos próprios colegas também, da coordenação, da direção, né, o respeito dentro da escola. E esse respeito, ele é fundamental. Eu digo assim, não só as escolas militares, mas também qualquer das outras escolas, né? A gente vê também as escolas particulares, né? Muitas delas, né? As escolas públicas também, né? E a importância também dessa formação, né? Que eu digo, a formação do grupo. A formação do grupo potencializado. Esse grupo potencializado, né? Ele acontece tanto na família quanto também na escola, né? Por exemplo, o esporte, a música, né, os grupos religiosos. Então a criança, o adolescente, ele tem que participar de grupos, né, e grupos potencializados, para que não sejam grupos negativos, como a gente vê muitas crianças, adolescentes, né, e aí nesse mundo tão perverso que a gente está, né? Silvia, é tão interessante que essa discussão a gente chega no ponto que é a família. Quando a gente fala em terceirizar a educação para a escola, né, é muito fácil, às vezes a pessoa, está terceirizando. Realmente é uma loucura, os pais precisam trabalhar, eles não têm tempo, é o que você falou, às vezes chega dentro de casa, quer fazer outras coisas, né, tem os seus afazeres, mas não tem como você abrir mão disso. A partir do momento em que você está naquele contexto de família, com filhos, você tem que pensar que você precisa investir nisso. Mas tem um fato que é relacionado com os pais e a violência na escola, que a gente ouve também muito entre os professores, coordenadores, gestores de escolas, que é o apoio que os pais dão para essas crianças que não respeitam a autoridade escolar. Por exemplo, a gente lendo relatos de professores que abandonaram salas de aula em função da violência, eles falam, olha, eu cansei de chamar um pai para discutir sobre a questão da violência do seu filho, ele jogava a culpa em mim. E a criança depois começava a reproduzir aquilo. Meu pai é que paga a escola, meu pai diz que eu posso fazer isso. Quer dizer, falta o apoio, muitas vezes, da própria família nessa cultura da paz. Quer dizer, a gente valoriza demais as crianças hoje, né? Aquela brincadeira que a gente fala, eles viraram os reizinhos da casa, parece que viraram mesmo, eles nunca estão errados. Isso tem um reflexo direto nessa questão da violência. Eu vejo isso como pesquisadora do ponto de vista psíquico. Isso acontece muito mesmo. Às vezes os pais, eles ficam, em determinadas situações, eles tiram a autoridade do professor, vão até a escola, às vezes até agride o professor, né? E assim, a gente tem que pensar caso por caso, é evidente. Não vamos dizer aqui também que em 100% dos casos os professores estão corretos. Pode acontecer que não. Tudo pode acontecer, mas eu vejo, dentro de uma perspectiva psicológica, como uma regressão dos pais. Os pais se projetam muito nos filhos. Isso acontece em todas as situações.
O menino que está na escolinha de futebol, por exemplo, o pai se projeta, queria ser jogador, e aí muitas vezes, né, ele age com agressividade, se o menino erra um pênalti. Na escola é a mesma coisa, quer dizer, os pais, eles acabam se projetando, e aí se eles regridem a estágios de infantilidade, eles não conseguem, de certo modo, desempenhar o seu papel de autoridade, porque o papel do pai e da mãe, ele é bem definido socialmente, né? Cuidar, zelar e impor limites. Amar e impor limites. Chegou a participação aqui do professor Milton. Até que ponto advertências e punições ajudam a amenizar a situação sobre a violência escolar? Ela não ajuda a minimizar, porque se resolvesse, já tinha resolvido, porque esse instrumento é antigo, né, adotado nas redes públicas e privadas, né? Ela é um instrumento que é utilizado como forma de se tentar conter o que está ocorrendo. Agora, tem experiências, algumas escolas públicas e privadas têm experiências outras que aboliram a advertência, aboliram a suspensão, trazendo a questão da mediação, entendeu? A mediação escolar, ela efetivamente, as escolas públicas e privadas que estão adotando, trazendo outras experiências, muitíssimo interessante. Quer dizer, esse ainda é um instrumento que consta muito na questão dos regimentos, mas nós temos que criar outras alternativas. E eu quero só complementar o que você trouxe, essa questão do adultecimento. Nós precisamos entender que quem educa ali naquele processo é o adulto. O adulto professor, professora, coordenador, coordenadora, diretor, diretora, funcionário administrativo. E o adulto pai e o adulto mãe. Se eu perco o meu lugar de adulto e não tenho essa postura enquanto adulto, e eu deixo as minhas carências, aí acontece o que está acontecendo na atualidade, entendeu? Essa banalização, essa falta de limite, de valores humanos e de gentileza, gerando gentileza. Certo. Gente, nós tínhamos aqui assunto para a gente discutir mais uma hora sobre a questão da violência. Eu quero só deixar um exemplo aqui, que é para a gente pensar e quem sabe num outro momento a gente discutir. É interessante que os colégios de aplicação ligados às universidades federais, eles têm, através de pesquisas, foi verificado, parece que é menor a questão da violência. E ali parece que o vínculo do professor com a escola, que são professores concursados, com salários melhores, com dedicação exclusiva, então isso mantém o professor na sala de aula, que gera um vínculo com o aluno que passa por ali e que cria uma estrutura, um ambiente de amizade que acaba muitas vezes diminuindo ou impedindo um pouco essa violência. Só para deixar isso claro, a gente não pode esquecer que a situação física das escolas, a parede pichada, o banheiro quebrado, a sala sem quadro, as cadeiras quebradas, eu particularmente acredito que tudo isso interfira de alguma forma nessa questão da violência. Mas para terminar, só dizer o seguinte, que numa sociedade violenta, a escola deve se contrapor abertamente à cultura de agressões. É preciso identificar responsabilidades, garantir reparações e promover a formação. A atitude firme contra a violência deve anteceder os fatos como parte de um projeto educativo. É isso que tanto o município quanto o Estado tem feito. Nós temos que descobrir mesmo o que acontece ainda que essa violência existe, mas temos que investir muito na prevenção da saúde, na prevenção da educação, porque aí sim, quem sabe a gente consiga ver uma luz no fim do túnel. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer recebê-la, Genivalda, Luísa, Silvia. Obrigada, Fernando, boa noite. Boa noite, só registrando aqui a participação da Sherry Max de Souza, acho que é Sherry ou Sherry, que não podemos ler essa participação aqui. Certo. Obrigada a você, telespectador. Não perca o reprise do Sobre Todas as Coisas no sábado às 7 da noite, esse programa. Na outra segunda, nós estaremos aqui. Boa noite, até lá.